Plants vs Zombies é uma das mais renomadas franquias de jogos do mundo, e a maioria das pessoas já conhece. Ele começou com simples jogos de Tower Defense ali para PC em 2009, que depois ganharam vários ports para celular, videogames e foi para as mais diversas plataformas também. Mas um outro fato é que em 2014, PvZ lançou um jogo com um estilo diferente. PvZ Garden Warfare, sendo um jogo shooter em terceira pessoa, muito divertido, em que você podia defender seu jardim ou seu cemitério, dando a opção de jogar de plantas ou zumbis, e também tendo o PvP, em que você podia lutar contra outros jogadores usando as plantas e os zumbis que atiravam lá. Mas, em 2016, nós tivemos o lançamento de PvZ Garden Warfare 2, a continuação desse jogo e que fez muito mais sucesso, por ser extremamente melhor, com uma qualidade melhor e muito mais divertido. Assim como o jogo anterior, ele era um jogo shooter em terceira pessoa, e você podia jogar como as plantas ou os zumbis. O jogo tinha vários modos, você podia jogar as operações jardim ou cemitérios, que assim como no primeiro jogo, você precisava proteger uma região de acordo com as hordas de zumbis, até um pouco similar com os jogos em Tower Defense, só que em 3D, até diversos modos com PvP através do portal multiplayer. Você podia jogar dominação territorial, derrubadas, que era como eles chamavam as kills nesse jogo, né? Um modo que você pontuava de acordo com quanto mais jogadores você eliminava. Você podia jogar o Gnomba, que sempre tinha uma bomba que você tinha que pegar e plantar no lado inimigo. Um jogo extremamente divertido que sempre encantou várias pessoas. O jogo já possuía personagens cativantes dos outros jogos que estavam ali presentes. Possuía diversas variantes, uma mecânica ainda mais divertida, permitindo você desbloquear melhorias para os personagens que você já tinha, cada uma com design únicos e também uma melhoria. Exatamente, mecânicas diferentes, como por exemplo as variantes vampíricas, que faziam com que sempre que você causasse dano, você recuperasse vida, igual um vampiro sugando sangue. O jogo passou por muitos momentos bons, tendo inúmeros jogadores em várias plataformas, vários vídeos no YouTube, atualizações sendo lançadas, até alguns conteúdos baixáveis que você podia comprar no site da EA. O jogo passou por um período de ouro, que foi quando muitas pessoas conheceram PvZ GW2 e a franquia no geral. Muitas das pessoas que são fãs até hoje. GW2 sempre foi um jogo maravilhoso, uma sequência ótima pro GW1. Mapas incríveis, modos divertidos e personagens muito carismáticos. Era muito legal ver os youtubers jogando. Eles concluindo o modo história, jogando partidas online, pegando todos os gnomos ou globos de neve. E a primeira vez que eu consegui jogar foi incrível. Todos aqueles personagens, variantes, a emoção de abrir um pacotinho e ganhar uma carta lendária. E todos os personagens podem agradar um tipo de pessoa. Como eu gosto de jogar de tanque, eu jogo com personagens com bastante vida e que dão bastante dano, como Carnívora e Super Miolos. Tem personagens para quem gosta de suporte, como Rosa e Cientista. Tem personagens para quem gosta de ir pra cima, como All Star e o Milho. E tem personagens para quem gosta de jogar de sniper, como o Pirata e o Cacto. Como deu pra ver, tem personagens pra qualquer tipo de pessoa. O modo história é enorme, e por ele não ser obrigatório, quem quiser pular, pode só pular e ir direto pro modo online, que é melhor ainda. No entanto, a era de ouro do PvZ GW2 no momento acabou. Por volta de 2019, a PopCap lançou um novo jogo, PvZ BFN, que não foi muito bem. Além de não ter tido uma divulgação adequada, a comunidade não gostou tanto dele. Ele adicionava um modo história bem legal, mas removia as variantes, que era algo muito forte do PvZ GW2. A partir daí, a franquia PvZ no geral ficou mais fraca, saiu dos holofotes, se ofuscou um pouco, sem muitas novidades durante um tempo, e o próprio PvZ GW2 sofreu uma queda enorme, tanto em número de jogadores, quanto ao jogo não ter mais atualização, e ser, entre aspas, descontinuado. O PvZ GW2 ficou nesse limbo após os anos. Em 2022, ali no meio, o pico máximo de jogadores por mês era 1181, e foi piorando, a ponto de chegar em 800, 700, isso a maior quantidade de jogadores na Steam do PvZ GW2, sendo uma taxa extremamente baixa, ainda mais para um jogo que era muito ativo e que fez a infância de muitas pessoas. De vez em quando, você ainda via uma pessoa ou outra jogando ali, mas não era nada duradouro, algo que após um tempo acabava
parava e o jogo voltava para o limbo. Assim ficou. As pessoas perderam as esperanças, porque não tínhamos resposta por parte da empresa. Os jogadores só caíam. O mundo estava sob uma pandemia global. Não tinha mais esperança para o PvZ GW2, e meio que virou um consenso geral aceitar que o jogo estava morto e que era praticamente impossível achar jogadores ativos. Era bem difícil até para entrar em partidas online, em qualquer plataforma. Salve galera, aqui é o IFG Joga Muito pra falar sobre o declínio de Garden Warfare 2. Muito obrigado pelo convite, Sombra Gumelo, porque eu tenho que falar que eu realmente adorava esse jogo. Lá em 2016, jogando, todo mundo jogando muito louco, mas infelizmente eu vi esse jogo decair. Eu diria que o principal motivo é que ali depois de 1 ano e pouquinho do Garden Warfare 2, eles pararam de atualizar o jogo. E as atualizações do jogo faziam ele muito movimentado. Mas aí eles do nada falaram, não vai ter mais atualização. E aí todo mundo pensou, ok, estão fazendo um Garden Warfare 3, eles sabem o que estão fazendo. Mas não sabiam o que estavam fazendo. Os servidores começaram a cair de gente, e aí quando a gente lança o PvZ BFN, que eu já falei muito sobre, aí foi um pau, porque o BFN não chega nem perto da qualidade do Garden Warfare. Então, e o Garden Warfare caindo. O jogo tá completamente abandonado. A única coisa que teve, a última coisa que teve foi a Carnívora da Meia-Noite. Esse era o nome dela, é uma carnívora que é basicamente a carnívora unicórnio. E que você ganhava ela no evento lá, que eu joguei também, é claro. Mas cara, isso aí foi o finalzinho, assim, das coisas que teriam pro Garden Warfare 2. E muito obrigado, Sombra. Eu adoro poder falar o quão triste isso acontece. Eu queria também falar o quão esse jogo é maravilhoso, tá? Garden Warfare é um jogo maravilhoso. Mas esse finalzinho, cara, foi uma dorzinha no coração. O ano era 2023, PvZ estava voltando a ser um pouco relevante. Você podia ver mais vídeos nas plataformas, principalmente nos jogos em Tower Defense, como PvZ2 e o próprio PvZ1, tá? Até a própria empresa estava atualizando mais um pouco os jogos, com algumas plantas mais interessantes relançando no PvZ2. Com isso, alguns gerenciadores de comunidade se mostraram ativos mais do que antes e deixaram algumas notas no site da EA. Eles falaram sobre as vendas do PvZ GW2, que durante uma promoção dispararam e a quantidade de jogadores da Steam aumentou bastante. Podemos ver isso ali em julho de 2024. Eles disseram que a EA estava de olho e que quem sabe se o jogo tivesse uma grande atividade, eles pudessem tentar voltar com novas atualizações ou quem sabe um possível GW3. Com essa fagulha de esperança, a comunidade não ficou parada e rápido um youtuber gringo chamado Deg organizou um evento para a comunidade. Evento esse que recebeu o título de Plants vs Zombies Garden Fiesta, um evento para trazer o PvZ GW2 de volta. No dia 14 de setembro, toda a comunidade iria se juntar e simplesmente jogar o PvZ GW2 e se divertir, sem regras a não ser que todas as pessoas da comunidade de todas as plataformas iriam juntar-se nesse dia para jogar o PvZ GW2 e alavancar os gráficos, fazer com que a quantidade de jogadores ativos subisse lá para cima. O dia chegou e a comunidade se uniu. Em várias plataformas, a quantidade de jogadores aumentou bastante, realmente foi uma movimentação enorme nos servidores do jogo. Mas a gente ficou no silêncio, sem muita resposta. O máximo que tivemos foi um post do Community Manager dizendo que agora não estava mais nas mãos dele, e sim a gente tinha que esperar e continuar com essa movimentação positiva. E apesar de levemente abalada pelo que o Community Manager não nos contou, né, o mesmo youtuber decidiu remarcar um evento, fazer um Garden Fiesta 2, tá, que ocorreu no dia 3 de novembro. E esse evento eu até participei, tá, em live junto com o IFG lá em 2024, e apesar de ter tido ainda uma movimentação grande igual o outro, foi bem menor em comparação com o evento passado. Então nós tivemos a Garden Fiesta 2, mas a resposta da PopCap foi bem decepcionante para a comunidade. O Community Manager mandou mais uma ou duas mensagens ali
mas apenas plantas praticamente a mesma coisa, que não estava mais nas mãos dele e que nós precisávamos continuar mantendo o jogo ativo para que a EA pudesse ver e quem sabe alguma hora dar uma resposta. Só que isso já fez a comunidade desanimar bastante, porque não tínhamos efetivamente nenhuma resposta. E bem, apesar de alguma parte da comunidade ainda jogar o jogo ali com o intuito de manter os servidores ativos, uma boa parte que estava jogando por conta do hype das Garden Fiestas e por causa da resposta do Community Manager já largou do jogo novamente, e a quantidade de jogadores, querendo ou não, diminuiu um pouco em todas as plataformas durante esse período que nós ficamos no breu, sem saber exatamente o que esperar do futuro do PvZ GW2. Agora, o que aconteceu na franquia neste período em que não tivemos nada do PvZ GW2? O PvZ2 continuou atualizando, lançando plantas mensalmente, mas também mudou o modo de eventos cronotemperados. O PvZ Heroes teve alguns rebalanceamentos, e que foi um ótimo suspiro para o jogo, e eventualmente teve uma nova atualização, que lançou um novo modo ranqueado. Tivemos o anúncio e lançamento do Plants vs Zombies Replanted, um novo jogo para a franquia PvZ que hoje em dia já está disponível, um remaster do jogo clássico, e tudo isso nos levava para o final de 2025, onde um simples evento estava prestes a mudar tudo o que nós sabíamos sobre a volta do GW2. Sábado, 6 de dezembro de 2025. Foi neste dia que os servidores do PvZ GW2 deram um último suspiro de esperança, uma última chance para o PvZ GW2, porque de repente todas as plataformas estavam com inúmeros jogadores. Só na Steam o jogo foi de 1000 jogadores para 5000 simultâneos em um único dia. Neste dia, sábado, dia 6 de dezembro de 2025. O motivo, você pergunta? Foi até uma surpresa para nós aqui do Brasil, já que não era algo tão grande aqui, mas foi o streamer Jinx, extremamente famoso lá na gringa, com mais de 6 milhões de inscritos na Twitch e mais muitos aqui no YouTube também. E sério, e este streamer apenas disse neste dia que ele iria jogar o PvZ GW2 em breve. Apenas isso, o youtuber apenas disse que em breve estaria jogando o jogo, porque ele faz uma lista de jogos que a galera pede para jogar, e ele é imenso lá fora, tá galera? E assim, apenas com essa única fala dele, o jogo alavancou de 1000 jogadores para mais de 5000 só na Steam, e nas outras plataformas também foi brutal o aumento. Então assim, pessoal, tudo isso por conta do Jinx, porque ele disse apenas que ele ia jogar. Garden Warfare 2 Revive, it's happening, Matthias. Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Revival Stream on Sunday, December 7th. 6 p.m. EST. Diante disso, a comunidade não ficaria parada, porque o Jinx deu uma data, domingo, dia 7 de dezembro, o dia seguinte, às 6 da tarde no horário de lá, que aqui era 8 horas da noite. E com isso, toda a comunidade se uniu, pronta para reviver o PvZ GW2 de uma vez por todas. E assim foi feito. No dia 7 de dezembro, só analisando os dados da Steam, o PvZ GW2 passou das 8.000 pessoas simultâneas, um recorde para a franquia que não acontecia desde a primeira Garden Fiesta, que foi extremamente impressionante para os servidores. Mas não só isso, porque olha só nesse clipe, o Jinx simplesmente quebrou os servidores do Xbox e não tava dando para jogar nos servidores lá dos Estados Unidos. Ever game. Wait, that's sick! Oh my god, that is so cool. I'm going in. Fail to find a match! Oh my god, I'm in! I'm in! I'm in! I'm in! I'm in! What? Yeah, we 100% crashed the server. Look at the spike from 1 p.m. to 4 p.m. Mas apesar dele ter destruído só os servidores do Xbox dos Estados Unidos, isso não se resumiu só até lá, pois o mundo todo se juntou para tentar reviver o PvZ GW2, inclusive aqui no Brasil, que aconteceu algo incrível, tá? Porque os servidores da Xbox não estavam ativos desde o lançamento do Plants vs Zombies Battle for Neighborville, não dava para jogar o modo online, e de repente, boom, os servidores estavam de volta, tá? De repente assim, você podia encontrar partidas no PvZ GW2 de
de Xbox, o que foi sensacional, porque isso foi extremamente do nada graças a toda a movimentação responsável desse evento aí, que foi por causa da live do Jinx. Então, sério, até mesmo pro Brasil, isso foi um marco gigantesco. Mas acontece que a comunidade teve mais um motivo para se unir, além da live do Jinx, porque quando ele anunciou o que ia fazer e hypou, os ícones da loja de moedas do PvZ GW2 mudou na página da EA. Ou seja, a empresa, depois de tantos tempos ignorando, notou que o jogo existia, notou que o jogo fazia sucesso, estava reconhecendo, estava atualizando o GW2 depois de tanto tempo. Então a comunidade, vendo que a EA estava finalmente decidida a fazer algo, se uniu acima de tudo, porque as chances de salvar o GW2 nunca estiveram tão altas. Sem contar que o youtuber Zack Scott Games, um youtuber que provavelmente produziu mais conteúdo de PvZ para essa plataforma, tendo inúmeros episódios de PvZ GW2 e uma série de PvZ2 que passa fácil dos 1000 episódios, o que, sério, é coisa pra caramba. Voltou a fazer vídeos de PvZ GW2 e até cogitou uma collab com os Jinx. Então, assim, realmente foi uma movimentação enorme na comunidade de todos os países. E isso trouxe, sim, consequências para o que podemos chamar da volta do PvZ GW2. E aí galera do vídeo do Sombra, bom, a volta do GW2 seria incrível, né? Primeiro porque é um dos jogos mais amados, se não o mais amado da franquia PvZ, trouxe uma audiência incrível, tem vários jogadores, até fora da base da comunidade, e querendo ou não, a época de ouro da franquia foi sim na época do PvZ2 com o GW1 e o GW2, cara. Tivemos vários jogos em desenvolvimento com atualizações, muito recurso e investimento por parte da EA para PopCap por conta do GW1 e GW2. E cara, agora que voltou o Replanted como jogo multiplataforma, voltar o GW2 de novo também como um jogo multiplataforma sendo atualizado, não só iria trazer muitos players e seria incrível porque o jogo é incrível, mas também iria trazer um maior investimento para a PopCap, porque querendo ou não, a EA iria investir mais na PopCap e mais na marca da franquia PvZ. Então seria incrível em todos os âmbitos e cara, eu adoro o GW2 e se a PopCap e a franquia PvZ voltasse a atualizar ele, provavelmente a gente voltaria no estado que era a era de ouro da franquia PvZ. Então é por isso que eu acho tão importante a volta do GW2. E agora a parte mais importante de todo o documentário. O que deu toda essa situação? O que deu todas essas tentativas das Garden Fiestas e mais recentemente a live do Jinx? Bem, o resultado, por incrível que pareça, foi extremamente positivo, mas nós ainda precisamos de ajuda, então não sai já do vídeo. Após as Garden Fiestas, a gente teve o silêncio, né? Como vocês puderam ver através do documentário, que parecia não ter dado tão certo, mas acontece que através das Garden Fiestas, a EA já estava meio ciente de que a comunidade estava realmente a todo vapor tentando renascer o PvZ GW2. E nós já estávamos tendo uma percepção bem positiva do que poderia estar acontecendo por trás dos panos, quando nós tivemos a alteração do ícone das moedas. Ou seja, a PopCap provavelmente mudou ali visando fazer mais lucros, né? Já que muita gente ia jogar o jogo pra galera comprar as moedas ali com dinheiro real, tá? Mas ainda assim foi extremamente positivo, porque através disso a gente conseguia saber que a PopCap já estava de olho no GW2. Agora, igual o Big Angel falou, a PopCap recentemente lançou o PvZ Replanted multiplataforma. Então ele veio para o PC, mas ele também foi para todos os consoles. Foi para PlayStation, Xbox e para o Nintendo Switch 1 e 2, tá? Então assim, isso além de ser um lançamento de um novo jogo, eu creio que esse tenha sido mais um teste da EA para ver como que a comunidade ia reagir, como que a comunidade ia estar diante do multiplataforma novamente, tá? E como até que foi positivo, embora o jogo em si tenha tido muitas críticas, não teve muita reclamação diante do fato do jogo estar em várias plataformas, tá? Então eu acredito que esse seja um ponto extremamente positivo, porque a PopCap lançou o Replanted multiplataforma buscando um feedback da comunidade e agora a gente tem. Agora, analisando já, depois que teve toda a live do Jinx e a alteração das moedas, já que teve o Replanted, a gente consegue ver como tudo realmente se conecta e como o Replanted foi além de apenas um remaster do PvZ1. Mas as moedas terem mudado e o multiplataforma não foi tudo que a gente teve de resposta da PopCap, porque depois de tanto tempo sem nem citar os jogos shooters na rede social,
social, eles postaram alguns vídeos ali falando, mas principalmente mudaram o banner. O banner esse que é uma arte muito antiga já, que foi usada de banner no PvZ 2, só que dessa vez ali incluindo as plantas do PvZ Garden Warfare, o que eu pessoalmente achei que ficou bem bizarro, na verdade, porque é umas plantas 3D no meio dos desenhos, mas querendo ou não, isso é muito positivo para nós, porque a PopCap finalmente está demonstrando que ela reconheceu o jogo que eles têm, não só como fonte de lucro, mas também como um dos jogos que a comunidade mais ama. Foi através de tudo que a gente fez ao longo desses anos. Eles tiveram noção que a gente queria que o jogo revivesse lá em 2024 com as Garden Fiestas, observaram toda a nossa movimentação, viram a live do Jinx e decidiram finalmente tomar ação. Lançaram o Replanted no multiplataforma para ter uma ideia, e agora finalmente a gente vai estar presenciando a volta do PvZGW2. E agora a gente tem mais um ponto decisivo que me faz acreditar que nós vamos sim finalmente ter a volta desse jogo tão aclamado. Seja com novas atualizações, tá? Que é o que eu principalmente acredito, ou quem sabe eles anunciarem que estão trabalhando numa continuação, o que eu já acho bem mais improvável, mas lógico, nunca é impossível. O PvZGW2 fará 10 anos, dia 23 de fevereiro. Exatamente, pouco mais de um mês o PvZGW2 vai estar fazendo 10 anos, o que é um marco histórico para todos os jogos, né? Sempre que algum jogo faz 10 anos ou até mais, a comunidade ali, a própria empresa, sempre gosta de fazer algumas homenagens, tipo o FNAF, que a gente teve o lançamento do Into the Pit junto com informações do filme, e a comunidade ali a gente pode ver através do Core, que fez um vídeo bem longo falando sobre os 10 anos de FNAF, tá? Então esse é só um dos exemplos que o PvZGW2 é um jogo incrível. Então veja como todos os pontos se ligaram. A PopCap fez o teste multiplataforma, nós tivemos a alteração de imagens, a inclusão do PvZGW2, mostrando que eles estão cientes que é um jogo famoso, que é um jogo que a gente gosta, e agora estamos próximos da data de 10 anos do PvZGW2. Tudo isso se junta no que a gente pode finalmente crer na volta do PvZGW2, na volta definitiva. Por isso que o último capítulo desse vídeo foi a última chance, porque se isso não funcionar, realmente não tem mais o que vai funcionar. Mas aparentemente, finalmente a gente vai estar tendo essa luz verde. Mas se você quiser que o jogo volte, o jogo precisa da sua ajuda. Exatamente, você que está assistindo, compartilhe esse vídeo, se você conseguir dar o like ou usar a função do hype, essa nova função do YouTube, que sério, ajuda muito a divulgar. A gente precisa que as pessoas saibam disso, porque os servidores do PvZGW2 continuam muito ativos bem depois da live do PvZGW2. Então, sério, por favor, pessoal, vamos divulgar. Se você conhece alguém que faz react, também mande pra ele. Se você está fazendo react, muito obrigado. Vamos fazer com que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas, para que a PopCap veja o valor de nós, o valor dos fãs que querem e esperam que esse jogo tão amado volte, esse jogo que fez a infância de tantas pessoas. E bem, com todas essas informações, inclusive que os servers do PvZGW2 ainda estão ativos, eu gostaria muito de agradecer a todos que tiraram esse tempo, esses 20 minutos, para me ouvir, para nos ouvir, falar um pouco sobre esse jogo da franquia, esse jogo que tantas pessoas gostam, e estamos aqui esperando que volte. É aqui que eu me despeço. Muito obrigado a todos por participarem. Se quiser mais conteúdos de PvZ, se inscreva aqui no canal e tchau, tchau!